do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa 12ª aula online. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao assunto das porcentagens. Esse conteúdo vocês vão encontrar a partir da página 199 do livro de matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre duas partes do nosso assunto. Eu vou lembrar uma parte da aula passada e vou fazer a terceira parte. A segunda parte que eu falei na aula passada foi como determinar o todo a partir de uma porcentagem. Na aula de hoje eu vou responder uma questão com esse conteúdo. Essa questão encontra-se na página 206 do livro de matemática e é a questão de número 19. Pegue o livro de vocês, pegue o caderno, acompanhe e responda também essa atividade em seu caderno. A questão fala o seguinte, acompanhe a leitura. Roberto coloca todo mês a quantia de R$250 na caderneta de poupança, o que corresponde a 20% do seu salário. Qual é o valor do salário de Roberto? Então, ele dá uma porcentagem e o valor que corresponde a essa porcentagem, ele quer saber o todo. Vamos ver como nós fazemos para responder. Roberto coloca R$250 na caderneta e esse valor que ele coloca corresponde a 20% do seu salário. Ele quer saber qual é o valor total, o valor todo do salário de Roberto. Lembrando que o nosso todo é 100%. Então, eu quero qual é o valor que vai corresponder aqui ao 100%. Lembra como nós fizemos? Eu quero saber qual é o número que eu vou multiplicar por 20 e vai dar 100. Esse número eu também vou multiplicar para dar a resposta aqui do lado. Então, quanto é que eu multiplico por 20 e dá 100? Para facilitar, vocês podem fazer 100 dividido por 20. Quando eu divido 100 por 20 dá 5, 5 vezes 20, 100. Então, aqui eu multipliquei por 5. Então, do outro lado, eu também vou multiplicar por 5. Então, eu vou ter que fazer 250 vezes 5. Vou fazer aqui no canto, R$250 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, vai a 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Eu tenho dois números depois da casa decimal. Então, isso aqui vai dar R$1.250. Esse é o valor do salário original de Roberto, R$1.250. Então, quando ele retirou os 20%, deu 250. 250 corresponde a 20%, 1.250 vai corresponder ao 100% ao todo, tá certo? Vamos agora para a segunda parte do conteúdo de hoje, que é a terceira parte do nosso conteúdo total. A terceira parte do nosso conteúdo de porcentagem é determinando a taxa percentual que um valor representa. Como nós fazemos para determinar qual é a porcentagem que aquele valor representa? Lembrando que quando a gente considera o todo, nós estamos falando de 100%. O todo, o total, é o valor cheio de 100%, tá bom? Esse conteúdo nós vamos ver na página 203. E tem um exemplo que eu vou fazer aqui para vocês, tá certo? Diz assim: às 8 da manhã, em uma barraca de frutas de uma feira, havia o seguinte cartaz: uva Itália, R$4 por quilo. Às 11 horas, o cartaz estava assim: uva Itália, R$3 o quilo. Ou seja, tinha abaixado um pouco o preço. Qual é a porcentagem do desconto para quem comprou após as 11 horas? Então, para início, o primeiro valor era R$4. O segundo valor passou a ser R$3. Então, eu estou fazendo uma comparação e isso eu vou trabalhar a taxa percentual com frações. Eu tenho agora R$3 de um valor que era 4. Eu tenho 3 quartos. Eu vou pegar
o valor atual e vou dividir pelo primeiro valor. Então, vou pegar 3 e dividir para 4. O valor atual de 3 dividindo pelo valor original primeiro. Então, quando a gente faz essa conta, 3 dividido por 4, você pode fazer aqui essa tabuada, tá? 4, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24, mais 4, 28, mais 4, 32, mais 4, 36, até aqui tá bom. Então, 3 não pode dividir para 4, porque ele é menor. Então, o que eu faço? Eu coloco um 0 e uma vírgula aqui e coloco um 0 aqui, fica 30. 30 dividido por 4, olha aqui na tabela, o mais próximo é o 28, que vai dar 7. 7 vezes 4, 28, sobra, conta de menos, vai sobrar 2. 2 não pode dividir, não tem mais ninguém para descer. Eu vou botar um 0 aqui. Preciso colocar a vírgula aqui? Não, porque já tem uma. Então, fica 20 dividido por 4. Olha aqui, é o próprio 20. Aqui, 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, resto 0. Então, quando eu divido 3 para 4, eu tenho como resposta 0,75. Como é que eu posso representar isso aqui na forma de porcentagem? Nós vimos que aqui eu tenho 75 centésimos. Então, isso aqui pode ser escrito dessa forma. 75 centésimos. E quando eu escrevo 75 sobre 100, eu posso escrever na forma 75%. Em outras palavras, se eu quero transformar esse 0,75 em porcentagem, eu posso fazer assim, ó. 0,75 vezes 100. Aí eu transformo em porcentagem. Se você não sabe fazer, não consegue fazer de cabeça, vai fazer 0,75 vezes 100. 0 vezes todo mundo vai dar 0. 0 vezes todo mundo vai dar 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Somando todo mundo, dá isso aqui. Eu tenho duas casas depois da vírgula. 1, 2. Logo, dá 75. Então, 0,75 vezes 100 dá 75. Aí, a gente coloca a porcentagem. 75%, porque eu estou multiplicando por 100. Agora eu vou fazer com vocês um exercício que também está respondido já no livro. O exercício se encontra na página 204, é a questão de número 2. Está logo em cima da folha, tá? Página 204, questão 2. Vocês vão acompanhar e eu vou mostrar aqui como fazer essa questão, como resolver. Acompanhem a leitura da questão. Uma loja de motocicletas tinha em seu estoque 40 motocicletas. Ao final da produção, restaram apenas 8 motocicletas. Que percentual de moto foi vendido? Então, para responder, nós vamos colocar aqui algumas identificações. No início, eles tinham 40 motocicletas, tá? E no fim, ele passou a ter apenas 8 motocicletas. Nós vamos aqui fazer a conta de quanto tem o fim dividido por quanto tinha inicial. Quando eu fizer essa conta, eu vou saber qual é a porcentagem que eu ainda tenho no estoque, certo? Lembrando que aqui são a quantidade que eu ainda tenho e não a quantidade que foi vendida, tá? Então, eu tinha 40 motos, vendi, fiquei com 8. Então, eu vou calcular a porcentagem que eu tenho no meu estoque. Aí, eu vou fazer 80 dividido por 40. Vou fazer essa conta aqui. Aí eu vou fazer 8 dividido por 40. Vou fazer essa conta aqui. 8 dividido por 40. 8 não pode ser dividido para 40 porque ele é menor. Então, o que eu faço? Eu boto um 0 e uma vírgula aqui e boto um 0 aqui.
vai ficar 80. 80 dividido para 40 dá 2. 2 vezes 40, 80, resto 0. Então, quando eu tenho 8 que divide para 40, dá 0,2. Eu quero achar isso aqui em porcentagem. Faz vezes 100. Então, eu tenho 100 vezes 0,2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. Somando tudo, 0, 0, 2, 0. Eu tenho um número depois da vírgula, então vou contar aqui um número e vou dar a vírgula. Resultado 20. Então isso aqui vai ser igual a 20 o quê? 20%, porque eu multipliquei por 100. Então essa é a quantidade que eu ainda tenho no estoque. Eu ainda tenho no estoque 20%. Mas veja o que ele pediu. Ele perguntou quantos foram vendidos. Qual era o meu total? O meu total é 100%. Eu ainda tenho no estoque 20%. Conta de menos. Isso aqui vai dar 80. 80% de quê? Dos que foram vendidos. Tá bom? Então, preste atenção sempre quem vocês estão calculando. Aqui, os 20% que eu calculei é o quanto que eu ainda tenho no estoque. Se ele perguntou quanto está no vendidos, eu tenho que fazer a diferença considerando o meu todo como 100%. Para finalizar, eu vou responder a atividade de número 6 da página 207. Essa questão ela não está respondida no livro, tá certo? Então, página 207, questão de número 6. Acompanhem a leitura aí no livro. Em uma eleição com dois candidatos, 3.850 eleitores votaram. Então, é o meu total. O candidato A obteve 1.032 votos e o B obteve 2.048 votos. Qual foi a porcentagem dos votos nulos ou brancos? Lembrando que quem não votou em A e não votou em B, ou votou nulo ou branco, tá certo? Então, eu vou aqui saber quantos votaram em algum candidato. Então, ó, A votou, no candidato A votaram 1.032. No candidato B, votaram 2.048. Então, quem votou em alguém foram 3.080 pessoas. 3.080 pessoas votaram ou no candidato A ou no candidato B. 8 mais 2, 10, aí a 1. 1 com 3, 4 com 4, 8, 0, 3. 3.080 pessoas votaram. Quantos votaram branco ou nulo? Se eu tinha um total de 3.850 candidatos, que aqui ó, era o total, 3.850 candidatos, a diferença entre o total de candidatos e os que votaram em A ou em B, essa diferença aqui é pegar o total menos esse, vai dar quem votou em branco. Então, 0 menos 0, 0. 5 não pode tirar 8, fica 15. Aqui no lugar do 8 vai ficar 7. 15 menos 8, 7. 7 que tira 0, 7. E 3 que tira 3, 0. Então, 770 pessoas votaram branco ou nulo. Mas ele quer saber qual é a porcentagem que isso aqui representa do todo. Então, eu tenho um número final e eu tenho um número inicial. O meu número final é 770, foi quem votou branco ou nulo. E eu quero saber quanto isso aqui vai corresponder do todo, que é 3.850. Lembrando que quando eu tenho uma divisão e eles têm o zero, eu posso anular os zeros, tá? Eu tenho aqui, ó, 0 e um 0 aqui. Eu posso anular. Então, isso aqui é o mesmo que fazer 77 dividido por 385. Eu vou fazer essa conta aqui. 77 dividido por 385. 77 não pode dividir por 385 porque é menor. Então, eu boto um 0 e uma vírgula aqui e um 0 aqui.
770 dividido por 385 dá 2. 2 vezes 385 dá 770, resta o zero. Então, isso aqui é igual a 0,2. Eu quero saber em porcentagem. 0,2 vezes 100, se eu quero transformar em porcentagem. Nós fizemos no exemplo anterior que 0,2 vezes 100 é 20. Então, isso aqui é 20%, já que eu fiz vezes 100. Então, a quantidade de pessoas que votou branco ou nulo é 20%. Para vocês exercitarem, eu vou deixar uma atividade que está no livro de matemática, na página 205 e 206. Vocês vão fazer apenas 3 questões, fiquem atentos. Vocês vão fazer a questão de número 2 e número 3 e número 20. São essas 3 questões, a 2, a 3 e a 20. A 2 e a 3 estão na página 205 e a questão 20 está na página 206. Bons estudos e até a próxima aula!